Em muitas localidades do nosso país, ainda hoje podemos observar monumentos como este junto do qual nos encontramos. É um pelourinho e tem um significado muito especial, pois era o símbolo da autonomia dos moradores de um concelho. E o que era um concelho? Voltando um pouco atrás na nossa história, vamos recordar como foram distribuídas as terras para assegurar o povoamento e a defesa do reino. Os reis doavam terras aos nobres e aos membros do clero como recompensa dos serviços por eles prestados durante a Reconquista. Formaram-se assim vastos senhorios. Mas se olharmos para o mapa de Portugal, verificamos que, para além desses senhorios, foram criados, sobretudo no centro e no sul do país, grande número de concelhos. O concelho era constituído por um núcleo urbano e por terras de lavoura, pastos e mato. Os seus habitantes, os vizinhos, eram homens livres. Os concelhos estavam submetidos à autoridade do rei, representado pelo alcaide, mas gozavam de grande autonomia. Por isso, os vizinhos podiam escolher entre si os magistrados que os governavam e representantes para tratarem com o rei assuntos ligados à vida dos concelhos. Ora, o pelourinho, por ser o símbolo da autoridade dos moradores do concelho, era também o local onde se castigava os que cometiam delitos. Ao contrário das terras senhoriais, em que a justiça era aplicada pelo senhor, no concelho quem resolvia as questões judiciais eram os magistrados escolhidos entre os vizinhos. Os limites territoriais do concelho, os direitos e as obrigações dos vizinhos, tais como impostos e multas, estavam estabelecidos na Carta de Foral. Vejamos o que nos diz o foral dado por Dom Afonso III a Estremoz. Os moradores de Estremoz paguem por égua vendida ou comprada 2 soldos, e por boi 2 soldos, e por carga de azeite e cera meio maravedi, e por panos ou peles de coelhos ou de coiros vermelhos 1 maravedi. E de carga de pão ou sal que venderem ou comprarem homens de fora, paguem 3 dinheiros. Mercadores de Estremoz que seu pão ou seu vinho, ou figos, ou azeite, em Lisboa ou em outros lugares tiverem, e a Estremoz os trouxerem para seu proveito e não para venderem, não deem portagem. Pela leitura do foral, podemos imaginar as atividades que se desenvolviam no concelho. Este abrangia, como já vimos, terras de cultura e uma zona comum onde os vizinhos podiam pôr o gado a pastar, mato e bosques, onde se abasteciam de lenha e onde colhiam mel e cera. As terras produziam pouco porque os instrumentos agrícolas eram muito rudimentares. Para além das casas de habitação, havia nas povoações mais desenvolvidas pequenas tendas e oficinas onde os artesãos ou mesteirais fabricavam e vendiam diversos artigos. Daí que nas ruas principais das cidades como Porto ou Lisboa, as tendas se alinhassem lado a lado, exibindo à porta os seus produtos. O facto de os mesteirais se agruparem por arruamentos facilitava-lhes o controlo da qualidade e do preço dos artigos. Ainda hoje existem ruas com designações de antigos mesteres: Rua dos Correieiros, Rua dos Tanoeiros, Rua dos Douradores.
No largo da aldeia, realizava-se um mercado semanal, onde os vizinhos podiam adquirir os géneros de primeira necessidade: ovos, hortaliças, queijos, etc. Em algumas povoações mais importantes do concelho, tinham lugar as feiras mensais ou anuais, onde se compravam produtos vindos de longe. Os reis, querendo animar as trocas comerciais, concediam muitos privilégios aos mercadores através de cartas de feira. Houve o que nos diz uma carta de feira dada a Torres Vedras pelo rei Dom Dinis. Dom Dinis, pela graça de Deus, rei de Portugal e do Algarve, a quantos esta carta virem, faço saber que eu, querendo fazer graça e mercê ao concelho de Torres Vedras, mando que haja feira em cada ano, que se comece no 1º dia de junho e deva ir até ao 1º dia de julho. Mando que nenhum faça mal àqueles que à feira vierem, nem os prendam ou penhorem por dívida, enquanto a feira durar, e 8 dias antes da feira e 8 depois da feira sair. E quem fizer outro mal àqueles que à feira vierem, ficará por meu inimigo e pagará 6.000 soldos. Nas povoações mais importantes, o núcleo urbano estava rodeado por uma muralha. Através das portas passavam produtos agrícolas e outras mercadorias. Era o tempo em que os almocreves percorriam os caminhos, abastecendo as populações com diversos produtos. Nas suas deslocações frequentes, levavam consigo mensagens e encomendas. Faziam circular notícias e eram ainda contadores de lendas e histórias que entretinham os serões de inverno nas aldeias. Alguns concelhos, como os de Lisboa e do Porto, desenvolveram uma vida económica muito ativa. A partir do século XIII, o comércio externo intensificou-se. No cruzamento de rotas e junto aos portos do litoral, aumentaram as trocas de mercadorias. O que exportávamos então para outros países? Para Espanha e zonas mediterrânicas como Itália, Portugal levava peixe seco, mel, cera, couros, peles, lã e algum sal. Para o norte da Europa, exportavam-se frutas, especialmente figos e passas, sal, vinho, azeite e mel, cera, cortiça, couros e peles. De Inglaterra, da Flandres e de França, Portugal recebia sobretudo têxteis. Outros produtos importados eram a madeira, as tintas e os cavalos. Da Espanha e da Itália vinham especiarias, açúcar, têxteis de seda e de lã, armas, cereais e toda a espécie de artigos domésticos e de luxo. O aumento do comércio provocou o crescimento das cidades e, ao mesmo tempo, a formação de um novo grupo social de ativos mercadores, os burgueses.
concelhos são, como viste, centros de grande desenvolvimento económico. Os reis vão, por isso, procurar cada vez mais o seu apoio.